Você está no meio do deserto, com muita sede, até que você decide tomar um gole de água. Só que o gole de água não foi suficiente para você matar a sua sede. Ou seja, você tomou água e não matou a sede. E aí você conclui, então, que a água não mata a sede. Tá, vamos lá. Agora falando sério. Você sabe que isso é uma conclusão absurda? Por quê? Por conta do seu conhecimento de mundo externo ao problema. Mas peço que vocês façam um exercício de imaginação. Imaginem e levem em conta apenas as informações desses cenários imaginários. Assim, é possível a conclusão de que a água não mata a sede. Beleza, agora vamos fazer outro exercício de imaginação. Imagine que você encontrou um pedaço de mato pegando fogo e próximo a você tem vários e vários galões cheios de gasolina. Você pega um galão de gasolina e joga no fogo, na tentativa de apagar o fogo. Naturalmente, o fogo não vai apagar. Qual conclusão você tira, então? Não foi o suficiente, vou jogar outro galão. Daí o fogo nunca apaga e você acha que é porque não jogou gasolina o suficiente. Eu sei, é uma conclusão absurda e é uma conclusão errada. Meu ponto é de que é uma conclusão possível de ser tirada. Nesses casos, dados os dados que você teve. Você percebeu que a relação de causa e efeito é invertida nos dois cenários? A insuficiência se deu no primeiro cenário. Ou seja, para matar a sua sede, você precisava de mais água. E do mesmo jeito, para apagar o fogo, é óbvio que você precisava de menos gasolina. E esse é o tema do vídeo, causa e efeito. Os dois exemplos, da água e da gasolina, é fácil ver o erro deles. Afinal, é a finalidade deles, serem didáticos. Mas em casos em que o conhecimento de mundo que temos não é tão elementar quanto dos exemplos. Como você sabe, num caso complexo, que você está evitando algo que na verdade deveria era colocar mais, como no caso da água. Ou o contrário, às vezes você está insistindo em algo, achando que não foi suficiente, sendo que na verdade só está atrapalhando, como no caso da gasolina. Ah, e o tema conhecimento de mundo ainda vai ser abordado em outro vídeo aqui no canal, um vídeo sobre o teorema da incompletude de Gödel. Ficou curioso? Então se inscreve para não perder. Então vamos lá, voltando ao tema do vídeo, que é causa e efeito e as confusões que fazemos entre eles. O primeiro passo para você evitar essas confusões é você sempre ter a mente aberta. Parece um conselho clichê demais, não parece? Então vamos lá aprofundar. A coerência é o fantasma das mentes pequenas. Mas o que eu quero dizer com isso dessa vez? Para maximizar o nosso conforto cognitivo, tendemos a ter julgamentos, impressões e conclusões coerentes com as crenças que já possuímos. Do contrário, teríamos desconforto, porque teríamos que ajustar ou as crenças ou os julgamentos e impressões. No entanto, dar prioridade à coerência de suas crenças vigentes, ao invés da objetividade, vai gerar erros lógicos. Ou então, parafraseando Sherlock Holmes, não devemos distorcer os fatos para que se encaixem em teorias, mas sim distorcer as teorias para que elas se encaixem nos fatos. Nas nossas metáforas, a crença existente pressupôs a pessoa a pensar que por ter tomado água e não ter saciado a sede, a água não matava a sede. Ou então de que precisava de mais gasolina para apagar o fogo. O segundo passo é nós aplicarmos o método científico, porque ele não precisa ficar restrito só aos laboratórios, mas aplicar como? O método científico consiste na observação do fenômeno, a elaboração de hipóteses que expliquem tal fenômeno e o teste de tais hipóteses. A observação vai ser o fenômeno em si, seja o sentimento de sede, seja o fogo em si que não apagou, ou qualquer que seja o evento que não faça parte das nossas metáforas. A elaboração de hipóteses nós tratamos no passo anterior, ao manter a nossa mente aberta para quaisquer que sejam as relações causais. Então, esse passo de agora se trata justamente do teste de tais hipóteses. Mas não é um teste para ver se a hipótese está certa, mas sim um teste para ver se a hipótese está errada. Olha só esse exemplo. Vamos lá. Eu te digo o seguinte: se de um lado de uma carta tem uma vogal, então com certeza do outro lado vai ter um número par. E aí você deve escolher duas e só duas das cartas para provar ou refutar essa regra que eu te falei. Quais das duas cartas você escolhe? Vamos lá, vamos para a resposta do desafio. Uma carta que você com certeza tem que virar é a carta A. Afinal, você tem que saber se uma regra sobre vogais, ou seja, o A, é certa ou não. Então, das duas cartas, uma com certeza tem que ser a carta A. Essa foi fácil, não foi? Vamos analisar a próxima carta. A próxima carta é a carta Q. E essa carta, tanto faz. Se tiver um número ímpar, não tem nada a ver com a nossa regra. E se tiver um número par, também não tem nada a ver com a nossa regra. Nossa regra diz sobre vogais. A carta que tiver um consoante como Q pode ter o número que quiser. Então, das duas cartas, nós não devemos virar aqui. Beleza, já vimos duas cartas, faltam mais duas. A próxima é a carta de número 4. E muitas pessoas escolhem virar essa carta porque 4 é um número par, na nossa regra fala sobre números pares, então tem que escolher, não é? E se você virar o 4 e tiver uma consoante? Não tem problema nenhum, porque eu não falei que todo par tem uma vogal. Pelo contrário, eu falei que toda vogal
tem um número par. Mas e se você virar a carta 4 e tiver uma vogal do outro lado? De novo, você não provou nada, porque pode muito bem ser só uma coincidência. Afinal, para a regra ser válida, não pode ter exceção nenhuma. Todas as vogais têm que ter um número par do outro lado. Então, de que adianta você pegar 99 exemplos que apoiem a hipótese, sendo que só um contra-exemplo já seria suficiente para refutar, por definitivo, a nossa hipótese? Com base nesse raciocínio, concluímos que é inútil virar a carta 4 para provar ou refutar a nossa hipótese. Com isso, passamos para a última carta que sobrou, a carta 7. E é claro que você deve virar a carta 7, até porque foi a última que sobrou. Imagina só, você vira a carta 7 e descobre que do outro lado tem uma vogal. Pronto, você conseguiu refutar a hipótese. Sendo assim, ela é uma carta essencial de ser virada. E a lição que tiramos desse exemplo das cartas é a seguinte: buscar por sinais de que nossas hipóteses estejam certas é falho. Se nós nos comportarmos dessa maneira, nós teríamos virado a carta 4, sendo que para provar ou refutar a nossa hipótese, nós teríamos que ter virado a carta 7. O que nos faz chegar no ponto que estávamos falando antes de entrar no exemplo. Ao termos uma hipótese na cabeça, no caso, toda vogal tem um número par do outro lado, você deve buscar refutá-la, essa hipótese. Ou seja, virar o número 7 para ver se trata de um contra-exemplo. E assim, buscando sinais para ver se tal hipótese é falha, que se filtram modelos inadequados de mundo, ou então, como diria Sherlock Holmes, eliminado o impossível, o que quer que tenha sobrado, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Então, resumindo, para você não cair numa situação em que confunde causa e efeito, como na nossa metáfora da água e da gasolina, lembre-se de não se tornar escravo da coerência de uma única ideia, e cogitar, assim, várias possibilidades. Em seguida, aplicando o método científico, teste tais hipóteses ao tentar prová-las falsas, não verdadeiras. Isso ainda não é garantia de nada, mas já vai te colocar 10 passos na frente de indivíduos mais ingênuos. No vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E se quiserem mais conteúdo, se inscrevam aqui e deixem o joinha. Valeu!